Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 6 e essa a semana 2. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar aqui embaixo, lembrando também que a gente tem vídeo aqui todo domingo e que tem uma playlist com todos os PETs aí desde o PET 1. Gostaria de lembrar vocês também que essa semana entrou no ar o vídeo sobre PET 300, o PET em comemoração os 300 anos de Minas Gerais. O vídeo ficou muito legal, eu explico todo o conteúdo do PET 300. Além disso, convidei uma professora de português para ajudar aí a vocês a darem algumas dicas de como escrever a carta, que é a atividade principal do PET 300 anos. Lembrem-se de fazer esse PET, porque ele equivale aí a 100 horas para vocês, beleza? Então pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Vamos lá! Pessoal, essa semana a gente vai falar um pouco aí sobre os engenhos e a produção de açúcar. Então, no próprio PET, traz aí uma imagem muito interessante, porque o engenho, pessoal, não vai ser só aquele lugar específico, né, que se moe a cana para fazer, né, a garapa e depois produzir o açúcar. Não, toda essa, né, área e todos essas partes da fazenda lá que compunham o engenho. Então a gente tem aí os canaviais, né, que são as plantações de cana, né, a senzala, que vai ser onde os escravos viviam, as lavouras de subsistência, né, que vai ser onde se produzia alimento para se consumir ali na própria fazenda, né, algumas verduras, as matas para retirada de madeira, né? Então se precisava de lenha muitas vezes, né, para se esquentar, né, o caldo da cana, então você tinha algumas matas, né, para você retirar a lenha. A capela, porque a religião ela vai ter um papel muito importante nesse período, né? A vida social das pessoas ela se desenvolvia muito nas festas religiosas, na missa, esse tipo de coisa. A casa grande, que é onde vivia o senhor de engenho, né, e sua família, o dono, né, de todo o engenho. A moradia de trabalhadores livres, então existiam também trabalhadores livres nos engenhos, pessoas muitas vezes com trabalhos especializados, né, pessoas aí que sabiam fazer determinadas partes aí da produção do açúcar, ok? Casa de engenho, que é o local onde era fabricada, né, o açúcar, e também os rios, né, que abasteciam os moradores e também serviam como transporte, né, para poder transportar aí o açúcar, ok? Pessoal, aí a gente tem uma imagem importante também que mostra o processo, né, de produção do açúcar. E aí tem esse modo de fazer. Depois de plantar e cortar a cana, os escravizados transportavam-na nos ombros ou em carros de boi até a moenda. Então, né, a cana ela é plantada com mudas, né, não é uma semente, é uma muda que é plantada. E aí depois ela era colhida e levada até a moenda. Na moenda a cana era moída, o caldo escorria por calhas até um recipiente grande. Dali era retirado em vasilhas e levado até as caldeiras. Então, né, você moe a cana e você sai igual aquela garapa, né? Na casa das caldeiras, o caldo era cozido em grandes tachos e se retiravam deles as impurezas. Daí, o melado grosso era colocado em formas de barro com um orifício no fundo e levado para a casa de purgar. Na casa de purgar, o melado permanecia nessas formas até se cristalizar. Durante a formação dos cristais do açúcar, o furo das formas permanecia fechado, depois era aberto, permitindo a passagem do mel. Depois o açúcar era retirado das formas como o formato de um bloco duro, os pães de açúcar. Eles eram encaixotados e transportados nos ombros dos escravos e em carros de boi até os pontos de venda. Repare os trabalhadores retirando os pães de açúcar nas formas. Então, esse aí é todo o processo, né, de produção do açúcar. Desde lá da colheita, da moenda, depois do cozimento, depois colocar nas formas e depois retirar e ter o açúcar. Ok? Você já imaginava que para fazer açúcar dava tanto trabalho? Né? Hoje, claro, né, que a gente tem um sistema mais moderno, com mais máquinas e tal. Agora vamos às atividades, pessoal. Leia atentamente o texto sobre as sociedades do açúcar. Observe como era a vida das pessoas naquela época. Imagine como seria a sua vida se vivesse em um engenho. Escolha um personagem e escreva uma história. Então, pessoal, você vai escolher um personagem. Eu trouxe o exemplo de 3. Desses 3, você vai escolher um e escrever uma historinha, né, como que seria a sua vida se você fosse ele.
O senhor de engenho. Ele era responsável por administrar o engenho, compra de escravos e negociação da venda de açúcar. Vivia na casa grande, era o chefe da família e controlava tudo. Então, se você escolhesse o senhor de engenho aí, né, então essa historinha dele, né, que é o que comanda, ele é o dono de tudo. Os escravos, como que era a vida deles? Tinham uma vida muito difícil, viviam privados de várias coisas, dormiam na senzala, trabalhavam muito, eram castigados, muitas vezes não podiam formar uma família, às vezes conseguiam fugir, ok? Então essa aí, a vida dos escravos. E trouxe também as esposas dos senhores de engenho. Eram criadas para serem boas esposas, cuidavam da casa e dos filhos, deviam fazer a vontade de seus maridos. Houve alguns casos de algumas que chegaram a lutar contra o patriarcado e lutar por seus direitos. O que é patriarcado? É a sociedade em que o homem é que comanda. Porque nessa época a mulher ela era criada para ser uma boa esposa. Ela não tinha necessariamente, ela não tinha que trabalhar, ela não tinha que administrar nada. Ela tinha que saber cuidar dos filhos e cuidar de uma casa. Okay? Então você vai escolher um desses personagens aí, né, ou o senhor de engenho, ou o escravo, ou a esposa do senhor de engenho, e vai escrever o dia a dia de como você acha que eram essas pessoas aí. Beleza? Vamos para a próxima. Na 2, pesquise e escreva o significado do termo sociedade patriarcal, característica do Brasil colonial. Quais são as suas características? O modelo patriarcal caracteriza-se por ter como figura central o patriarca, ou seja, o pai, que é simultaneamente chefe do clã, dos parentes com laços de sangue e administrador de toda a extensão econômica e de toda a influência social que a família exerce. Então essa é uma explicação, né, que eu trouxe aí, depois lá no final das referências tem de onde eu retirei essa experiência. Agora explicando para vocês, né, patriarcal é uma sociedade em que o homem, né, em que o pai de família ele é a figura central. É ele que controla tudo, né, é ele que vai influenciar tudo. Porque aí fala em clã, em chefe do clã. Porque muitas vezes o chefe de família ele não controla só lá os filhos dele e a esposa. Ele vai controlar todo mundo que depende dele ali. Né? Então toda aquela família mais ampla, né, que depende daquele patriarca vai ser controlada por ele. Beleza? Vamos para a próxima. Na número 3. A escravidão indígena, adotada no início da colonização do Brasil, foi progressivamente abandonada e substituída pela africana. Quais os prováveis motivos para essa substituição? Trouxe alguns desses aí. Muitos índios morriam com doenças, né? Os índios eles não estavam preparados para doenças que muitas vezes para os portugueses, né, para os brancos eram doenças comuns. Então muitos índios morriam aí com essas doenças. Maior facilidade de fugas, né? Então o índio conhecia o local em que ele estava vivendo, então ele conseguia fugir, ele conseguia se esconder pela mata. O comércio de pessoas escravizadas era extremamente lucrativo. Esse é o principal motivo, pessoal. Dava muito lucro vender escravos africanos. Por isso que vai se trocar a mão de obra dos índios pela dos africanos. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, me procurar lá no Instagram. Lembre também de dar uma olhadinha aí no vídeo dos 300 anos de Minas. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!